E eu fiquei impressionado. Vamos lá. Um nerdola templário, né? Pô, esse cara é muito otário, velho. Desse reacinha do cara. Nossa, ele é muito o virgão reaça, velho. Esse aí é o virgão reaça, velho. Incel do cara, velho. Idiota assim, né? Mas aí, o que vocês acham que é mais coisa de incel? Pokémonzinho ou Cavaleiro Templário? Eu acho os dois, né? Aí, seus pokémons comunistas, pode vir geral que eu quebro vocês e as pokébola tudo junto em nome de Deus. Aí, da hora. Oh, muito bem feito, muito bem sabia produzido. que ele que faz as animações dele, né? Ah, ele? É. Isso aí, e ele não teve burnout de fazer tudo isso? Exatamente. Como é que ele não teve um burnout? Nossa. É porque assim, os comunistas podem fazer uma crítica pra gente. Olha só, por exemplo, eu gravo minhas lives aqui e eu realmente deixo tudo pra galera que edita e tal. Não faço nada desse trabalho. Porque, obviamente, eu não sou uma pessoa. Assim, ainda que eu trabalhe com o YouTube, eu não sou um youtuber. Eu tenho outras atividades aqui dentro do MBL e tal, entendeu? Agora, o Thiago, que trabalha com conteúdo de YouTube e tal, ele faz tudo. Da animação à pesquisa. O cara é um artesão mesmo. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Indo direto ao assunto, esses dias o rapaz desse canal aqui fez um react do meu vídeo da Revolução Industrial. Foi até um inscrito do canal aqui que mandou o vídeo pra mim e eu resolvi dar uma olhada lá no canal dele e eu vi que ele reagiu um monte de vídeos meus. Pelo jeito eu criei um triplex na cabeça do mano aí. E o cara... Não, e foi bem assim que a gente desconhecia a existência desses comunas e quando a gente viu tinha vários vídeos nossos, exato. né, cara? Porque eles ficam reclamando agora, não, porque a MBL tá adotando uma tática. A MBL só tá respondendo, a gente viu que vocês ficaram assim, sei lá... Um ano falando falando a gente sem nem notar a existência de vocês. Aí a gente começou a responder e descobriu coisas ótimas, como o Luigi. Né? O Luigi, sei lá, Luigi é legal, então, enfim, vamos que vamos. Sentiu, hein? Aí eu lembrei que eu já tinha visto mesmo recomendações de vídeos dele reagindo ao meu canal, mas eu sempre ignorei, porque eu vou perder tempo assistindo react sobre mim mesmo, rapaz. Mas eu abri o vídeo que me mandaram desse cara aí reagindo ao meu vídeo da Revolução Industrial e eu já tinha certeza que ia ser chororô o vídeo inteiro. O negócio é o seguinte, eu cresci com um trabalho duro e original aqui no YouTube. Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores em apenas 4 anos só de canal. Ao contrário dos comunas aí que desenvolveram a incrível habilidade de fazer react. Imagina a vergonha de Stalin se ele visse que os seguidores dele passam os dias fazendo react na Twitch ao invés de tomarem os meios de produção. Mas olha que contraste maneiro. O camarada aí tentando dar uma aula de verdade e fazendo pirraça do conteúdo dos outros. Então pra que eu vou ficar dando mais visibilidade pros caras que já usam meus vídeos pra ter mais visibilidade? Deixa os comunas espernearem, vão chegar aos 70 anos sem dente de tanto apertar a boquinha nos reacts. Mas é estranho porque ele até já pediu dinheiro pro público dele pra ele ter dinheiro pra fazer um conteúdo da hora igual o meu. Apoiem o canal no Apoia-se pra gente ter dinheiro pra fazer um negócio desse. A gente precisa de dinheiro pra fazer um negócio da hora. Tem uma coisa assim, não é a primeira vez que acho que o Gaio Fato que uma vez falou da gente, olha só o que eles estão fazendo, que quando eu falei que a gente vai ter rádio, a gente vai ter partido, a gente vai ter revista, né, tipo ele, olha, o sentimento de inferioridade, o sentimento de inferioridade é muito o que move esses caras, né, é um recalquezão. Hora desse, velho. O apoio de vocês é muito importante. Receba! Tem que tomar medicamentos. Então não vou ficar contaminando o meu conteúdo da hora com briguinha boba com esse pessoal que não faz um conteúdo da hora. Receba! Mas não custava eu fazer pelo menos um vídeo para vocês se divertirem disso também. E para alegria de vocês, eu dividi em 2 partes. Então não deixa de assistir a segunda parte depois e não esquece de ir lá no Impérios AD e assistir meu vídeo da Revolução Industrial. Ele é o Impérios AD? Eu vi um vídeo, eu reagi a um vídeo dele ontem. Você não sabia? Ele tem um brasão de armas de Impérios AD. Nossa, porque o que aconteceu ontem? Eu tava fazendo a live no canal Roxinho, eu tava encerrando, veio uma raid do canal do Império AD com 70 e poucas pessoas, colocaram um vídeo pra eu reagir. Baita vídeo, cara. É um baita vídeo. Eu não sabia que era ele. A turma deles mandou você reagir? Ó, que legal. Vieram 70 e poucas pessoas no canal. Muito bom. Industrial também. E aproveita para comentar e deixar o like. Então é o seguinte, esse vídeo aqui é o último dessa temporada sobre esses assuntos chatos, então aproveita, senta aí, curte e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso aqui vai acabar. Mas como esse foi vídeo do Impera, muito sério, Júnior. eu resolvi fazer não é o mesmo? Não, é outro. Ah, bom. ele no estilo. Aqui ele tá fazendo um merchan. É merchan isso aí? Com certeza.
Eu vou passar, não quero essa música aí, derruba o nosso canal. Que é derrubar. estilo. Eu vou de insider pra tudo que é lugar, porque ela é super prática. Eu tiro do guarda-roupa, coloco no corpo e pronto. Não preciso nem esquentar a cabeça pra passar. É que a tecnologia de modelar da insider já Para sabe. aí, pô. Ô, Julito, você tá lerdo hoje, Caramba. cara. Conforto sempre. E falando em estilo, olha aí o naipe do cara que tá me chamando de incel, mano. Eu Tem não como sei ficar porque incômodo. essa crítica me ofende de alguma Porque maneira. você é muito parecido com Porque ele. eu pareço gaiofato de acordo com muita gente. Então, o cara xinga, pareço gaiofato, eu fico, pô, meu, não faz isso aí não. Para com isso. Dado com isso? Pô, mas eu acho injusto ser chamado de virgão templário incel depois de 15 anos de casado, mano. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Enquanto você tava brincando de Pokémon GO e jogando ioiô com os amiguinhos, eu já tava pegando consignado pra pagar meu crediário de imóveis de 36 vezes das Casas Bahia. E você já falou várias coisas que dá um processinho. E você também sabe que os meus Inclusive, foi processado pelo senhor Renan Santos. Sim, no Gaio sim, Fato. sim. vídeos aqui do Império Aliás, a gente tá são analisando se apenas vai mete outro processo nele, tá? Ah, é? É. Ele falou mais coisa? Falou. introduções ao assunto. É impossível Aí ele não vai ter dinheiro fazer pra fazer animação ali no canal dele. Ele quer fazer animação? Que é igual, ele até tava falando, eu quero uma igual, tá da hora isso aí. conteúdos profundos porque eu faço tudo sozinho e animações são difíceis demais de fazer. Por isso eu deixo as fontes na descrição, justamente para vocês ampliarem mais os seus estudos e checarem as informações ditas. E é isso que eu gosto de fazer. Mas eu só vou colocar os argumentos mais importantes do vídeo dele, o que foi um negócio difícil de achar pra Agora caramba começa- lá, porque a maior parte do vídeo do cara é só resmungo. E se o React já é chato, meu amigo, imagina fazer React do React. Não aguento um negócio desse, não. Ia ser vídeo de 3 horas, tá louco, mano. Mas o link do vídeo gente do tá fazendo cara tá aí react na do react descrição, do você react. pode tá, assistir exato. depois. E aí o Gaio Então, Fato bora vai fazer o começar. react Nossa, gente, nosso essa reagindo estética a, é uma Thiago estética de reagindo a ele. extrema-direita. Essa Reagindo ao- retratação dos comunistas como seres abjetos, que faz esse reforço de um aspecto até higienista, isso é parte do ideário de produção cinematográfica da extrema-direita na Alemanha. Na Alemanha tem um Não, documentário realmente que assim, chama, é muito acho que é difícil, The cara. É muito difícil, né? Assim, o cara já parte assim, você é nazista. Plau. Jew, acho que é O Judeu, é um documentário dos anos 30 que tem essa mesma retratação, só que troca comunista pro judeu. Essa mesma perspectiva, essa mesma coisa. A ironia, o cinismo e essas associações. Tô falando, já começa o vídeo na pirraça. Eu tô me divertindo, fazendo meu vídeo pro meu canal de boa. Aí o cara já começa me atacando de extrema direita, mano. Do nada. Como que leva um cara desse a sério, meu? Presta atenção aqui, ele tá me chamando de extrema direita, não porque eu quero dar um golpe militar, ou porque eu sou ultranacionalista, nada disso, senhoras e senhores. Ele disse que a minha animação é de extrema direita só porque eu tô satirizando um grupinho de comunistas de apartamento em forma de desenho animado. Uma sátira. Estão entendendo o nível de escrotice desse cara já no início do vídeo? Me chamando de extrema direita porque eu fiz uma sátira com Cara, tá muito... é estranho, parece que ele tá se dublando no vídeo. É. Não parece? comunista, meu Deus do céu. Assim, dá pra ver claramente que ele se leva a sério mesmo. Acho que deve ser esse ó o bigode. ponto, uma pausa. Ele acabou de falar o que eu sempre falei. O problema desse Gaio Fato é que ele se leva a sério demais, aí ele tenta ser muito ofensivo. Ele é mais, assim, o Ian Neves e aquele outro que vai debater com o Ricardo, eles são melhorzinho. Não tem como negar. Esse cara é Mas muito aqui o bom. Neves é um pouco mais embasado também. Sim. Empoderando ele. É angustiante. Nossa, ver casa bagunçada é um negócio que me pega. Me pega muito. Nossa, Então, cara, se o seu quarto é limpinho, tá dando chilique por quê? Ó, com sentimentos frágeis assim, você não vai aguentar nem 5 minutos na Revolução É o caso Brasileira, hein? do Ian Neves. Cuidado. Mas o negócio é sério, gente. Vocês estão percebendo que com uma animação ele age desse jeito. Imagina se esse cara fosse um ditador comunista, o que ele ia fazer com quem pensa diferente dele? E vocês, pilantras? Ó, tá vendo aí? Por enquanto, nada de útil no vídeo. Só resmungo. Pô, Thiago Braga, 10 anos de internet, cara. Não, camarada, eu tenho 4 anos de internet só. O Império AD que você ama e não vai admitir tem 4 anos e o Brasão de Armas tem 1,5. Só que diferentemente do que o Thiago Braga acha, eu sou um militante organizado, né? Um comunista organizado. Esse momento aqui é tão fofo que ele merece até uma musiquinha soviética de fundo. Estou militando no movimento sindical e no Partido Comunista Brasileiro. E uma parte cada vez maior da juventude dos trabalhadores também tem tomado esse caminho, tá? É claro que ainda tem muita gente que está encontrando esse processo de se organizar, de se radicalizar, de entender. Ele leva muito a sério, ele se leva muito Ele a se sério. leva muito a sério. Cara, você é um youtuber comunista Beleza, que tem uma fanbase de internet. É isso, cara. Você não tá organizando trabalhador nenhum. Alguém precisa avisar esses caras. Porque o problema desses caras, eles querem levar, assim, eles querem se levar a sério a ponto de achar que
vamos dizer assim, a dona Neide tá se organizando com eles. Ela não tá, cara. Tipo, são uns meninos de internet que são seus fãs. Acontece, a gente também tem muita gente que é fã nossa, que é molecada, tal, não tem problema nenhum. Mas não vem achar que isso é outra coisa além de uma molecada de internet. Que emocionante. Eles têm uma causa legítima, né? Poxa, eu tava esperando ele dizer que a causa dele não era legítima. E no final ainda vai colocar um ditador maluco no poder para controlar tudo e todos em nome do trabalhador. Que poderia dar errado. Mas os comunistas crescem, tá? E crescem nas ruas, e crescem nos trabalhos. E vão crescer mais. Parece que ele tá chorando falando, né? Tá crescendo, né? Puxa, tô apavorado com esse crescimento. Mas assim, vamos fazer uma reflexão séria aqui. Imagina você que trabalhadores de verdade vão olhar para uns boys desses aqui e se sentir inspirados para fazer uma revolução. Esses caras devem estar assistindo muito filminho de revolução e devem achar que deve ser tudo mil maravilhas e que vão terminar a revolução com Stalin dando tapinha nas costas dos camaradas. Sério que eles ainda acham que os trabalhadores não têm nada a perder? Tipo, tem filhos, filhas, esposas, maridos, e ainda acham que os trabalhadores vão arriscar a vida deles e das suas famílias por uma utopia estúpida? O trabalhador não é idiota não, já faz mais de 200 anos que esse negócio tá rodando por aí e o mundo tá igualzinho, as pessoas continuam vivendo suas vidas. É o que eu falei. Eles tiveram um fluxo revolucionário no começo, principalmente no começo do século XX, né? A primeira de todas foi a Revolução Russa, mas já tinha movimentos rolando aqui e ali. E aí, até o meio do século XX, essa porcaria parou. Pelos seus direitos. Parou. Sabe o que eu acho legal? Parou. E não se alastrou. Existe em qualquer país, ou melhor, em quase todos os países do mundo, existem representações de algum partido comunista. Um partido socialista, um partido com tendência revolucionária. Ninguém mais está conseguindo fazer isso. E há muito tempo não faz. E ninguém mais. Os trabalhadores não estão se organizando para isso. Viagem. Eu acho que eu acho legal esse vídeo de resposta. Ele nunca tinha respondido. Quando ele vai responder, ele responde frase a frase. Ele responde Sim. frase a frase. Se vai pro Gaifato e fala assim, nossa senhora, é melhor parar. De verdade sem serem enganados por fantasias idiotas. Continuando. Pergunta para todos os cubanos, né? Todas as pessoas que viviam na ilha lá em 1959, como é que era a situação da alimentação infantil? Como é que era a questão da alfabetização dos adultos? Como é que era o processo de acesso à saúde? Eu não sei por que esses caras vão nessa. Junito, assim, eu entendo. Porque assim, existe farta demonstração histórica a respeito disso. Eu não sei pra que o cara entra no negócio só pra perder. Porque, basta o Thiago basicamente fazer uma pesquisa básica. Quando os revolucionários cubanos desembarcam em Serra Maestra, tem vários camponeses que vão falar com os revolucionários, que vão procurar o Che, que era médico, porque nunca tinham visto um médico na vida, tá ligado? Você tem um programa de 2 anos, em 2 anos, o governo cubano erradicou o analfabetismo dentro da ilha. Em 2 anos. Porque isso, gente, ajuda a gente a entender a dimensão política do negócio. E qual que é? Bom, você tinha ali uma sociedade que todo mundo passava fome, era analfabeto, morria de doença. Isso aqui que ele acabou de dizer é quase uma oração revolucionária. Nossa. A vida das pessoas era uma merda e aí? a revolução melhorou a vida das pessoas. Só que eles sempre terminam a oração deles antes de falarem da merda que a revolução fez na vida das pessoas. Então, já que ele fala só da parte fofa, eu preciso falar da parte ruim. Mas senta aí que ela é bem grande. Primeiro vamos dar uma olhada na economia cubana antes da revolução. Vamos tomar uma aula de Cuba então, beleza? Vamos passar essa parte de Cuba inteira que é bem instrutivo pra galera que nos acompanha. Vamos lá. Revolução para colocar um pouco de contexto aqui. Um artigo pioneiro publicado em 2012 pela Cambridge sobre estatística comparativa chamado Padrão de Vida em Perspectiva Comparativa na Cuba Pré-Revolucionária diz que a média de rendimentos per capita era de 50% a 60% do nível da Europa Ocidental e era o mesmo que a Itália. Produtividade no trabalho era maior do que a Itália. O poder de consumo era alto em relação ao produto interno bruto, chegando a 70% do padrão de consumo europeu, sendo bem maior que a Itália. Em suma, a estatística comparativa da República de Cuba sugere um país de classe média, comparável à Argentina e Uruguai e à Itália. E alguns relatos da época mostram essa percepção. O economista alemão Henry Wallich escreveu que, embora faltem dados exatos, parece seguro dizer que entre todos os países tropicais, Cuba tem a maior renda per capita nacional. Similarmente, o Banco Mundial, em 1951, reportou que a impressão geral dos membros da missão de observações e viagens por toda Cuba é que o nível de vida dos fazendeiros, trabalhadores agrícolas e industriais, lojistas e outros
é maior em comparação com os mesmos em outros países tropicais e praticamente em toda a América Latina. Embora um país com desigualdade, Cuba estava no topo do ranking em muitos índices econômicos e sociais, como em renda per capita, carros, TVs e rádios, mortalidade infantil, expectativa de vida, médicos e índice de alfabetização. E no caso da mortalidade infantil, Cuba tinha um índice mais baixo da América Latina, ficando no mesmo nível de países desenvolvidos. Cara, isso é um massacre. É um massacre. Porque isso é um fato. Cuba era uma espécie, pra vocês entenderem, era uma espécie de Las Vegas para os norte-americanos ali naquele período. Tá, os americanos, havia cassinos, a própria máfia italiana que atuava nos Estados Unidos, ela tinha operações em Cuba. Entendeu? E não estou falando aqui de elogiando, estou querendo dizer que grana americana pesada rolava lá. Linhas aéreas diretas entre os Estados Unidos e Cuba rolavam. Cuba, ela estava integrada ao fluxo de capital, turismo norte-americano. E isso turbinava, porque os Estados Unidos estava crescendo em níveis chineses naquela época, já era a maior potência do mundo, isso turbinava a economia deles, e o padrão de vida comparado com o restante da América Latina era mais alto. Isso é um fato dado. Fato dado. E aí, porque você pega argumento, quando os caras vão ir para uma argumentação, eles partem em geral para uma argumentação meio anedótica, no sentido de, Cuba era um prostíbulo dos americanos. Os americanos tratavam Cuba como um prostíbulo, tá? Como se assim fosse desculpa o termo, um puteirão com todo mundo passando fome, as pessoas precisando se prostituir para sobreviver. Isso é mentira. Isso está acontecendo hoje com refugiados venezuelanos, que são obrigados a ir para outros países. Todo mundo sabe o que está acontecendo na fronteira do Brasil. Todo mundo sabe que em Cuba a prostituição existe hoje. E aos montes. Todo mundo sabe disso. Existem matérias aos montes sobre isso. Aí ficam criando essa história anedótica para justificar a revolução. Porque se você falar em base material, a revolução não se justificou de forma alguma. Vamos prosseguir. E os autores explicam que deu errado em Cuba. De imediato, que a economia planificada deu errado não deveria nos surpreender. Nos últimos 50 anos, Cuba replicou os sistemas de controle de um jeito próprio. Por outro lado, não deve haver dúvida de que a Grande Depressão e a recuperação lenta para os picos da década de 20 aceleraram a queda da República e parcialmente levou às tragédias que se seguiram às 5 longas décadas de governo revolucionário. Mas presta atenção que agora o camarada vai dar uma aula sobre o motivo dos problemas de Cuba. E hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas para não negociarem com Cuba. No episódio de hoje aprendemos que temos que colocar a culpa no coleguinha pelos nossos problemas. Aí você vê a sacanagem. O cara fica de pirraça num vídeo resumido de animação, dando uma de jovem dinâmico, me corrigindo no react, e a explicação que ele dá é uma porqueira dessa? Lição pra vocês, hein? Sempre que vocês forem pagar uma de corretor espertinho dos outros na internet, é melhor fazer direito, porque senão pode vir alguém te fazer passar vergonha assim. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam países e empresas para não negociarem com Cuba. Mas essa explicação é tão lógica quanto a Terra é plana. Quando um comunista explica alguma coisa, você tem que saber que está faltando pelo menos 50% de tudo. E eu tô sendo muito generoso ainda, hein? O que é uma droga, porque é mais trabalho para mim. Mas eu ganho para isso, então vamos lá. O artigo Atualizando o Socialismo Cubano, publicado em 2017, já começa mostrando o discurso de Raul Castro na Assembleia Nacional, culpando... Eu acho legal que ele rebate com material acadêmico. Com material acadêmico, com papers. E ele se diz um acadêmico, Gaiofato. E ele vem com papers acadêmicos. Nossa, que vergonha. O governo socialista pelo seu próprio fracasso. Ou nós mudamos de rumo, porque não temos mais tempo para ficar girando na beira do precipício, ou nós vamos cair. É a vida da revolução que está em jogo. Esse discurso foi feito meses depois de apresentar um plano para atualizar a economia cubana. O artigo continua dizendo que o velho modelo de economia planificada, levada da União Soviética, estagnou tanto a agricultura bem dotada da ilha que tiveram que passar a importar 70% da comida. Uma grande quantidade de empresas operava com risco de quebrar e o próprio Estado sofria de falta de capital para financiar investimentos.
Governos socialistas gostam de gastar como se não houvesse amanhã. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... O próprio Raul reconhece que era o dever deles corrigir os erros que fizeram nos últimos 50 anos, de criar um sistema socialista próspero e sustentável. Boa sorte com isso. E o artigo também mostra a aversão admitida de Fidel a uma economia sustentável. Em 1993, ele discursa que economistas me assustam. Se eles vão propor alguma coisa que parece tecnicamente boa, mas for um desastre político, nossa missão é pará-los. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos... E de novo, voltando pro Raul, ele mesmo bateu no peito e assumiu a meia-culpa. O artigo diz que Raul não perdeu tempo em descarregar uma série de críticas à economia, colocando a culpa pelos seus fracassos totalmente neles próprios, e não no embargo americano. O problema central, ele disse com firmeza, era a baixa produtividade. Nenhum país... É a parte 1 e tá nos primeiros 14 minutos no vídeo de 40. Assim, não chegamos à metade. Meu, que aula aí, que surra, meu Deus do céu. Pra que fazer isso com o Gaio Fato? Hoje, como a gente faz muito react desses comunistas, eu guardo até um carinho por eles, né? Eu fico preocupado que o Gaio Fato, ele se parece comigo, né? Então é como se fosse um irmão machucado aí. Pô, Gaio Fato, quer que a gente mande um kit de medicamentos pra você aí? Situação horrorosa, meu amigo. Eu vou mandar um contato do Sameca lá. O Renan aqui mandou assim, já morreu, chega. Eu vou mandar o contato do Sameca, que é aquele grupo de psicólogos do Leon Neves. Vamos lá. Vamos ver mais um pouquinho. A pessoa pode gastar aqui, mais do que tem. Não, sim, que aula, hein? Isso que é maravilhoso. Que aula. Lembrando, assim, porque você vê que o que eu agora acabou de colocar o Thiago é o... é o Raul Castro fazendo críticas à política que foi adotada pelo irmão Fidel Castro. No fundo, né, esses regimes comunistas, como eles não funcionam, eles não operam, eles se transformam numa estrutura quase monárquica em que um grupo palaciano com o comando total das Forças Armadas exerce um poder e concentração política tremendo sobre um determinado espaço territorial, um determinado povo. E aí o que acontece? O regime vai mudando de forma, do ponto de vista econômico, com relação a inovações técnicas, já tem determinados modelos de organização social, mas eles mantêm no topo a mesma elite, que em geral é uma elite familiar. A família do Kim Jong-un é a mesma família. São três, um vai em sequência do outro. Acho que o único exemplo que a gente tem recente aí que não é isso é o caso chinês. Agora, Cuba, como é que funciona? Sucessão familiar ali. O irmão mais novo pegou do irmão mais velho. Quem vai suceder ele? Quem é o grupo que vai permanecer ali? Né? A gente percebe essa coisa assim meio... você no fundo transforma aquilo numa ditadura em que uma massa empobrecida é dirigida por uma elite muito pequena e muito sórdida. Daí nem citou as políticas socialistas fracassadas de Cuba. Só o embargo americano é o culpado por isso. É impressão minha ou ele tá só querendo defender o governo socialista de Cuba? Não me diga! Mas será que o tio Fidel acha que a culpa pelos problemas cubanos é só do embargo americano? Porque apesar de que nossa revolução foi muito criadora e muito autóctona, y cometió errores por su cuenta, O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos cometió errores por su cuenta, los cometió en los primeros años de la revolución, en lo que se refiere a la organización de las empresas, em que os Estados Unidos sancionam, en lo que se refiere a la organización de las empresas, en lo que se refiere al manejo de los recursos. Nosotros en un tiempo casi teníamos desprecio por la contabilidad, cometimos algunos errores de ese tipo, teníamos desprecio por la contabilidad, cometimos algunos errores de ese tipo. Hoje o povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos sancionam. Yo diría que quisimos acelerar el proceso, quisimos saltar etapas históricas, estábamos casi queriendo construir una sociedad comunista y no una sociedad socialista. Eso se explica porque en general les ha ocurrido a los revolucionarios em qualquer época. Caramba, o próprio Fidel é menos vitimista que o nosso camarada aí. Que homem, senhores, que homem.
E o camarada ainda tem coragem de criticar o vídeo dos outros. Cuba é justamente a prova de que um Estado socialista per si é econômico e socialmente insustentável. Mas Cuba tem médico, Cuba não tem gente morando na rua, Cuba não tem gente com fome, Cuba não tem analfabeto, Cuba não tem nenhum idiota. Engraçado. Será que ele vive no multiverso e tá falando de Cuba da Terra 2? Porque aqui na Terra 1 tá uma merda, hein? Agora, em 11 de julho de 2021, aconteceu um dos protestos mais emblemáticos da história de Cuba, com números nunca vistos em décadas. De acordo com a Anistia Internacional, os protestos foram um grito desesperado por mudança no país. Ué, mas todo mundo come em Cuba, tem médico. Por que eles estariam protestando? Cuba tem médico, Cuba não tem gente morando na rua, Cuba não tem gente com fome. Os protestos aconteceram em resposta à escassez de comida. Cuba não tem gente com fome. Mas esse site da Anistia Internacional deve ser de extrema-direita anticomunista. Esse branco supremacista do site aí, ó, devem ser cores de propaganda fascista usadas pela Alemanha, hein? Mas vamos continuar. Os protestos aconteceram em resposta à escassez de comida, itens de higiene pessoal, remédios, os constantes blackouts e contra a histórica política de repressão estatal que violou liberdade de expressão e de reunião por anos. Só uma coisa, hein? A Anistia Internacional também o Human Rights não é Watch exatamente uma organização de direita, tá? A Anistia tá bem distante de ser isso. Então ela não é uma fonte que dá pra citar, esses extremistas do Anistia Internacional. Fala do protesto sem precedentes e como o governo cubano tem reprimido sistematicamente as liberdades do povo. Cuba não tem gente com fome. Também 2022 bateu recorde de cubanos fugindo do país. Estranho de novo. Eles têm comida e médico. Estão batendo recordes fugindo por quê? Cuba não tem gente com fome. E nos últimos 3 anos, Cuba acumula uma queda de imigrantes, ou seja, pessoas que se mudam para Cuba, de mais de 15%. Ninguém tá querendo se mudar para Cuba? Cuba não tem gente com fome. Todo dia tem uma merda. Mas aqui a gente só vê vitimismo e mentira. Agora eu vou mostrar para vocês um artigo bem pró-revolução escrito por Claes Brundenius, chamado Cuba Revolucionária nos 50. O especialista é obrigado a admitir a instabilidade e fracasso do processo revolucionário cubano. Dá até para sentir a tristeza nas palavras dele na conclusão. Cuba fez grandes mudanças em muitas áreas. A Revolução Cubana tem sido farol para muitas pessoas no mundo. Cuba conseguiu melhorar serviços sociais enquanto expandiu a solidariedade a outros países, apesar de sérios problemas em casa. Mas um crescimento sustentável é uma necessidade para se manter o comprometimento não apenas para atender necessidades urgentes como saúde e educação, mas também para satisfazer necessidades básicas que ainda não estão sendo conseguidas, como alimentação e moradia. Cuba não tem gente com fome. Os protestos eram uma resposta para a escassez de comida. Cuba não tem gente com fome. E a questão é se esse crescimento pode ser sustentável. E na página 42 ele expande mais esses fracassos. Moradia e comida são os problemas mais sérios de Cuba. Cuba não tem gente com fome. A situação de moradia em Cuba é miserável. O sistema estatal de permuta, criado em 1959, se provou ineficaz e consideravelmente corrupto. Mas o fracasso mais crítico é que 50 anos depois, Cuba não é autossuficiente em termos de suprimento de comida. Existe até um ditado popular em Havana. Existem 3 grandes falhas na Revolução: café da manhã, almoço e janta. Cuba não tem gente com fome. Insegurança alimentar é o problema número 1 nas pesquisas domésticas. Entretanto, a falta de comida suficiente e adequada não é um problema recente. Ele tem sido o principal problema para os cubanos nos últimos 50 anos. Uma das soluções, inclusive, tem sido o racionamento de comida. Cuba não tem gente com fome. Agora o autor explica as causas desse desastre em ordem de relevância e repara que bate direitinho com o que o tio Fidel disse na entrevista.
As razões para a falha na agricultura podem ser traçadas no início da Revolução, quando sérios erros foram feitos vez após vez. Entre eles, a massiva transferência de terras para fazendas estatais durante a segunda reforma agrária. Ah, ele também é professor de história? Então é professor de história contra professor de história? Ah, é verdade. É. Caramba. Só que um tá amassando o outro. Exato. Em 1963, Cuba não tem a gente com nacionalização de praticamente todos os negócios no país durante a ofensiva revolucionária de 1968 e o impacto catastrófico no resto da economia no fracasso da campanha de colheita de 10 milhões de toneladas de açúcar em 1970. O fim da União Soviética teve um impacto desastroso nas exportações de Cuba e por muito tempo foi impossível trazer máquinas agrícolas e de manufatura para o país. E o sistema de transporte colapsou. Agora o autor cita uma outra causa do fracasso de Cuba. O embargo americano, é claro, fez a situação piorar. Mas me ajuda a entender isso aqui. Para uma coisa piorar, ela já tem que estar ruim, né? O povo cubano passa necessidades materiais porque existe um bloqueio econômico em que os Estados Unidos cometeu erros por sua conta. E agora vem a pisada no argumento vitimista, Chorão. Mas a culpa para a desastrosa agricultura estatal cubana não pode ser atribuída apenas a esses fatores. Existem outros obstáculos, ineficiências e inércias sistêmicas que o governo precisa encarar para dar uma carga na produção agrícola. E aí? Tá curtindo o sucesso socialista de Cuba? É por isso que outro artigo também com viés pró-revolucionário, chamado O Retorno de Cuba para... Renan, só uma coisa, pessoal. Tem gente falando, não mostra o vídeo inteiro do cara e tal. Não, eu mandei mensagem. O Thiago falou, pode usar sim. Você falou com esse cara? Eu falei, esse cara é maravilhoso. Esse cara é genial. Pô, eu quero chamar ele no Expresso, mano. Ele permitiu a gente reagir ao vídeo inteiro. Pô, legal, bem legal. A América Latina é obrigado a admitir. Todas esse vídeo é maravilhoso. Eu assisti antes do News, assisti inteiro, já tinha assistido um pedaço, agora tô assistindo de novo e continua bom, é muito bom. Não, porque assim, é uma amassada que ele dá, só assim, paper atrás de paper, artigo atrás de... Assim, ele deixa os caras numa situação. Agora, um desses caras aí, qual o nome dele que vai debater com o Ricardo? Humberto. Esse cara não tem ideia, por que ele vai rolar? Isso? Aparentemente sim. Caramba! Eu sigo bastante muitos youtubers cubanos, né? Que agora eles, sei lá, uns 2 anos, assim, 1 ano mais ou menos, eles começaram a ter algum tipo de acesso à internet razoável lá. E, cara, tem muitos vídeos na internet aí pra quem quiser ver. Tem uma menina, agora eu esqueci o nome dela, ela já tá com o YouTube bem grande já. Obviamente pessoas de outros lugares do mundo. E ela é formada, né, lá em engenharia. E ela mostra o que dá pra fazer com o salário que ela ganha. Assim, absolutamente nada. Uma compra de alguns produtos, assim, básico do mais básico, genérico, tudo genérico, porque não tem lá grandes opções. E, enfim, ela vai mostrando isso aí de um jeito divertido, até sem fazer lá grandes críticas políticas, mas mostrando como funcionam as coisas. Você vê, assim, cara, nem numa cidade muito pobre do Brasil é assim, você ao menos tem acesso a diversos produtos, a diversas marcas, a outras opções. Você não vai o seu salário inteiro numa compra que você carrega uma sacolinha. Inércias sistêmicas que o governo precisa. Uma coisa aqui. Só que eu queria colocar Cuba não tem gente com fome. Eu quero colocar uma coisa aqui, que tem gente que acabou não vendo, que com quem a gente tá reagindo, estão perguntando, mas quem é o cara? Quem é esse o cara? aqui. É o do canal Brasão de Armas. Brasão de Armas. Pô, canalzão. Canalzaço. Olha lá, ó. Vou até me inscrever aqui já. O canal é grande, hein, meu? E ó, Império AD, ele tem 2 canais. Eu acho que foi do Império AD que ele pegou o vídeo, não é? Ele tá respondendo... O Império AD, ele tem alguns mini-docs que ele tá fazendo aí. Comunista chora com meus vídeos. Porque assim, esses comunas que eles adotaram a tática de relevância, eles saíram arrumando briga com todo mundo, com a gente, com ele e tal. E aí... Só que ele tá dando ruim, quer, né? ouve que não quer, cara. Um já teve burnout. Já teve burnout. Não zoa não, velho. Não zoa não. Eu zoo. Não, tem que zoar, pelo amor de Deus. Eu tô zoando. Ufa. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Aquele pateta. Tem produzido um senso continental de fracassismo. Talvez o aspecto mais triste do retorno de Cuba para a América Latina é a frustrante percepção real de que pouco mudou apesar das promessas e esperança da Revolução.
E por último, o artigo do professor Carmelo Mesa Lago, chamado Problemas Sociais e Econômicos em Cuba, depois de uma análise profunda da relação entre benefícios sociais e sustentabilidade econômica, na seção 4, ele responde à pergunta: Cuba é um exemplo de desenvolvimento integral na região? Evidência abundante fornecida neste artigo contradiz a afirmação que Cuba conseguiu atingir simultaneamente desenvolvimento econômico e social no período de 1990 e 2003, bem como a alegação de que o sistema cubano é um exemplo para a região de um modelo de equilíbrio entre alvos econômicos e sociais e desenvolvimento integral. Cuba tem o pior ranking de liberdade econômica na América Latina inteira, posição 32, e está em 174 no ranking global. De acordo com o Banco Mundial, Cuba não publica seu índice de pobreza, nem de desigualdade e nem o coeficiente de Gini, que ajuda a medir o índice de igualdade e distribuição de renda. Estranho? Por que será que Cuba não divulga esses dados sociais tão importantes? Informa que a renda per capita, de acordo com o Produto Interno Bruto, é de $9.500 e que menos de 2% da população está desempregada, mas não publica o seu índice de inflação e de consumo. Não fornece dados e estatísticas seguras aos órgãos verificadores para medir seus índices. Portanto, é muito difícil saber a situação real de Cuba olhando os números por causa da falta de informação verificada em índices importantes como pobreza e inflação. Mas o que mostra conclusivamente a tragédia do governo socialista cubano é um índice de emigração do país. De acordo com um estudo publicado em março pela Universidade de Colômbia, no ano de 2022, Cuba perdeu cerca de 3% da população emigrando só para o ZEUA, totalizando 313.488. Cuba não tem gente. 300 mil pessoas saíram de Cuba, sendo mais de 8% de todos os imigrantes que chegaram nos Estados Unidos nesse ano. E esse número é o dobro dos que emigraram de Cuba nas crises de 1980 e 1994. E o artigo mostra que nenhum país nos últimos 15 anos teve uma queda tão impressionante no IDH do que Cuba. Entre 2007 e 2017, o IDH de Cuba caiu da posição 51 para 73. E entre 2017 a 2021, ela caiu para o ranking 83, perdendo 6,2 anos na expectativa de vida ao nascer. E o artigo conclui... É como é só paper, é como se fosse porrada atrás de porrada. E pro outro que quer... Esses comunistas querem fingir que tem algum tipo de... Nem digo nem rigor, né? Mas algum tipo de categoria intelectual. Isso é muito massacrante. Isso é coisa... É muito humilhante. O Thiago tem que ser preso. Você agrediu demais esse comunismo. Vou pedir pros doutores levantarem aí quais crimes eles estão. Vocês querem então colocar o vídeo do Guto? Vamos ver o que o Guto falou?